Bem-vindos. A gente começa um ciclo hoje justamente de tratamento para produto. O objetivo aqui é a gente pensar em editorial, mas também em fotografia publicitária para produto. Para fotografar isso, vocês já estão tendo um pouco assim, ou verão na disciplina de estúdio, mas vocês verão mesmo assim fotografia de produto aplicado à publicidade na disciplina de fotografia publicitária no quarto semestre junto ao módulo de autoral. Por isso, eu resolvi fazer um vídeo anterior falando um pouco como se fotografa um produto para a gente entender um pouco mais como se trata aquele produto. Eu peguei como exemplo essa garrafa de Bonafonte, uma garrafa de água, e aí eu basicamente fiz uma reprodução muito caseira, isso aqui no ateliê mesmo, assim, não é um estúdio, não é um espaço que eu tenha tantos recursos. Os recursos que eu apliquei aqui são um tripé simples, câmera e uma fonte de luz que pode ser uma luminária. Então são recursos que vocês podem tentar reproduzir em casa. Essa primeira foto é uma foto pensando na tampa e no rótulo. Você pode ver que eles estão levemente subexpostos, isso é uma coisa que dá para ajustar no Camera Raw, mas que eles têm informação e que eles estão bonitos, que ali está a informação que eu vou conseguir trabalhar, a garrafa, as sombras e tudo mais. Só que a garrafa mesmo como transparência está muito feio. Então o que eu fiz? Essa foto aqui, ela tem uma luminária batendo na parede, que está do lado direito, perdão, aqui, sou uma garrafa, né, do lado direito. E esse lado direito, a luminária está apontada para a parede para rebater na garrafa e ficar essa luz suave. Como eu disse, a transparência da garrafa está um pouco feia. Mas não tem problema, porque não era essa a intenção. Sem mexer a câmera, e esse é o ponto fundamental de toda fusão, que é essa técnica que a gente fotografa mais de uma vez para produtos, porque eles têm texturas diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho uma transparência e algo que não é completamente transparente, como a tampa e o rótulo. Então, essa foto foi feita para a tampa e para o rótulo. E eu preciso fazer uma outra foto para a transparência desse produto. Se eu tivesse um outro objeto na cena, como um metal, não é a mesma luz, então eu faria uma terceira foto. Se eu tivesse um couro na cena, talvez eu precisasse fazer uma quarta foto. E o que eu posso mudar? A fotometria da câmera, claro, porque a fonte de luz vai mudar prioritariamente. Aqui eu tenho uma fonte de luz lateral que bate nessa parede e volta para cá. E, perdão, nessa imagem eu tenho a fonte de luz apontada para o fundo. Porque ao apontar essa luz para o fundo, eu tenho esse retorno de luz. E agora sim eu tenho esse desenho da garrafa, essa transparência da garrafa, que sim a foto dá transparência da garrafa. Mas a gente pode ver que, por exemplo, o rótulo nessa foto está horrível. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a transparência dessa imagem, recortar no Photoshop, junto com o rótulo da outra e a tampa da outra, e montar essa garrafa. Então eu fiz uma luz adequada para cada parte da garrafa que me parecia interessante. Se eu tivesse outras partes, uma parte metálica, eu faria outra foto, uma parte de um couro ou de um tecido natural, faria uma outra foto. Sempre que eu tiver variações muito grandes de materiais, é interessante começar a pensar se eu não posso fazer essa fusão, que é justamente esse processo de fotografar várias vezes, modificando a luz, jamais a câmera, o foco não pode mexer, a lente não pode mexer, a câmera não pode mexer. Tudo isso não pode mexer. Como isso nada mexeu, a perspectiva é a mesma. Então eu só mudo a iluminação e a fotometria, claro, porque vai mudar de acordo com a iluminação. E nesse sentido, eu posso juntar os dois. Só um pequeno parêntese. Eu estou falando que a fotometria muda porque eu estou pensando que eu fiz isso com uma luz contínua, com uma luz de luminária, pensando num processo mais caseiro.
No estúdio, sequer a fotometria muda, porque eu vou mudar a luz de lugar, mas aí eu vou aumentar e diminuir a potência da tocha para que ela chegue na mesma fotometria, não preciso alterar ela. Mas isso quando eu estou com flash. Aqui, como eu quis fazer um processo que vocês podem reproduzir em casa, eu fiz com uma luminária. Então, realmente eu tive que alterar a fotometria porque eu não tinha um dimmer para aumentar ou diminuir a potência da lâmpada. Essa é a ideia. O que é a aula de hoje? A aula de hoje é entender como se fotografa isso, entender como é o processo de montagem no Photoshop, não que a gente vá fazer, isso vai demorar ali 3, 4 aulas, e entender a ferramenta que a gente usa para fazer essas imagens. Então a gente vai trabalhar com uma ferramenta chamada Pen Tool, ou simplesmente caneta, que é o nosso querido vetor. Vamos ver isso acontecendo e eu já volto. Se a gente for pegar aqui, essa já é a foto tratada e tudo mais, né? Mas a gente pode pegar aqui isso e isso. Essa é a primeira foto, a foto do rótulo e da tampa. E essa é a segunda foto. O que eu faço com isso aqui? Faço isso. Recorto. E como eu recorto isso? Aí é uma coisa bastante interessante da gente ver, e aí eu vou para o nível do pixel mesmo, que é essa linha aqui. O professor está muito longe da borda. A gente come um pouquinho mesmo, não se preocupem, para não pegar essa área branca, tá? A gente pega já um pouquinho da área preta. E aqui a gente está vendo com 1238% de aumento, então não se preocupe. Quando a gente voltar a 100%, ela está bem recortada. O que é essa linha azul que está aparecendo? Essa linha é o vetor que eu apliquei nessa imagem através dessa ferramenta chamada Pen Tool, essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta absolutamente genial, porque ela corta o pixel no meio. Aí ele está mostrando um videozinho de como ela funciona. Eu já vou explicar isso para vocês. Ela corta o pixel no meio, então a minha foto vai ficar absolutamente bem recortada e não com serrilhado de algumas outras interferências. Algumas outras ferramentas que usam, por exemplo, uma não vetor, mas a seleção pelas formiguinhas, aquelas formiguinhas em marcha que ficam andando. Eu já mostro isso para vocês, mas o que eu queria reforçar? Essa linha de vetor, ela corta o pixel mesmo, ela não respeita o pixel. Qual que seria a outra opção além dessa linha? Eu posso simbolizar, pegar essa foto, pegar uma ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção de objeto, que é uma ferramenta bem útil, que eu já mostrei para vocês. Peço para ela selecionar e você fala, professor, não ficou tão ruim assim. A questão é quando a gente vai ver de perto, e aí você não tem mais o serrilhado, você não tem mais a linha que corta o pixel, mas você tem essa escadinha que a gente chama de serrilhado. Então o que eu tenho aqui é uma imagem que contornou o pixel, e não que cortou ele. E em produto isso fica feio. Esse serrilhado muitas das vezes aparece e acaba ficando ruim mesmo. Então, para produto, a gente vai priorizar um tratamento que é um tratamento chamado vetor. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vetor, né, aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Recortando a tampa, circundando mesmo. Assim, tá vendo que ele está circundando toda a garrafa. E depois, vou chamar aqui um layer, uma máscara. Vocês podem estar se perguntando, professor, que estranho, essa máscara aqui que eu estou passando o mouse eu conheço, que essa é a máscara de pixel. Aqui tem uma curva, aqui tem a máscara de pixel. Essa máscara cinza, assim, que recorta tudo, eu não conheço. O que é isso aqui? Essa máscara aqui é uma máscara de vetor, que a gente vai aprender, a gente não aprendeu ainda, a gente vai aprender agora. Então, aqui eu fiz o primeiro recorte, fui para a segunda imagem, fiz o outro recorte,
E a partir disso, é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho o vazado dessa foto, porque eu recortei ele inteiro, e a tampa e o rótulo dessa. É claro que o recorte é só o primeiro passo, e aí depois é tratar, deixar esse tratamento. E acabei aplicando um fundo. E na terceira ou quarta aula desse ciclo de produto, eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso. Quais são os tratamentos que eu apliquei, como aplica esse fundo, como é que a gente faz esse processo. Eu vou fazer exatamente essa questão. Mas antes disso, a gente precisa saber, e esse é o intuito da aula de hoje, como usar a ferramenta chamada caneta, que é essa ferramenta aqui. A primeira regra dessa ferramenta, quando eu uso, é a seguinte: clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. O que são esses desenhos que criaram aqui? Esse quadradinho que parece um pixel é um ponto. Então, toda vez que eu quiser mexer com um ponto, eu seguro o Command, o Ctrl, né, no Windows ou Command no Mac, e mexo nele à vontade com o mouse. Essas duas bolinhas que fizeram aqui, elas são as arestas. E como é que eu mexo nas arestas? Seguro o Alt e mexo à vontade. Todo ponto tem duas arestas. E essas arestas vão mexer na linha que está entre esses dois pontos. E essa linha que está entre os dois pontos é a nossa linha de corte. É ela que eu tenho como base que vai cortar. Esse ponto que está preto aqui, ele está me dizendo que ele vai continuar para lá. Então eu clico, seguro e arrasto. Tá vendo? Preto aqui, branco aqui, branco aqui. Esse é o último ponto. E aí tem uma dica que é o seguinte: eu tenho que clicar, segurar e arrastar para onde eu quero que a próxima linha vá. Fica mais fácil. Então eu quero que ela vá para a esquerda, eu vou esticar para a esquerda. Quando eu clico, seguro e arrasto, ela vai para a esquerda também. Agora eu vou mexer para baixo aqui. Eu clico, seguro e arrasto e a próxima linha vem para baixo. Ah, professor, ficou com essa voltinha aqui que eu não queria. Não tem problema. Você segura o Command, clica no ponto e volta aqui as linhas. E aí, de novo, para mexer nas arestas Alt, eu volto para ela ficar reta. Seguro o Command de novo, clico aqui nesse que era o meu último ponto e vou fazendo isso. O objetivo da ideia é fechar o desenho no último. Professor, fechado o desenho, eu tenho como interferir? Sempre, gente, essa ferramenta é infinita. Então você segura o Command de novo, clica em um desses pontos, segura o Alt para mexer nas arestas e mexe tudo de novo, conforme você vai querer. Uma coisa que eu realmente recomendo para vocês é que vocês façam desenhos livres. Faz desenho livre, mexe um pouco com essa ferramenta, tenta fazer um pouco de desenho para ficar um pouco mais simples a percepção da ferramenta. Ela não é tão óbvia, então vale a pena. Por exemplo, eu vou fazer um coração aqui. Então, clico aqui, seguro e arrasto, pegar um coração aqui, clico, seguro e arrasto, pegar um coração mais ou menos simétrico, clico, seguro e arrasto. Vou para cá, na verdade, já explico por quê. Pego aqui esse tamanho, clico, seguro e arrasto. E aqui eu fecho. Nossa, professor, ficou um símbolo um tanto estranho. Vamos refazer, vamos dar uma olhada. Seguro o Command, clico aqui e eu posso tanto refazer agora depois de fechado, como voltar no meio que eu estava fazendo, não tem problema nenhum. Arrasto o coração para cá. Arrasta esse coração para cá, para deixar ele mais bojudo, digamos assim. Esse aqui, ele precisa ficar assim. E esse aqui está muito retinho, eu vou fazer para cá. Feito o meu coração, toda vez que eu fizer aqui, esse ponto aqui, por exemplo, ficou muito para cima, né? Ele está muito para cima. Segura o Command e arrasta ele para baixo e conserta, segurando o Alt, as arestas para deixar o coração mais redondinho.
Ok, a gente vai fazendo isso e brincando com esse processo. Toda vez que eu fechar um ciclo, eu falo, olha, eu não mexo mais, agora esse desenho está feito, está tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui nessa aba chamada Path, ou Vetor, clico nela, e aqui o que vai aparecer é o Work Path, que é o path que eu estou trabalhando, o vetor que eu estou trabalhando. E aí o que eu preciso fazer toda vez que eu acabar isso aqui? Dou 2 cliques aqui. Aqui vai aparecer essa mensagem chamada se deseja salvar, eu quero sim. Eu vou colocar coração. E a partir desse momento eu tenho isso aqui salvo. E se eu salvar esse arquivo tanto em TIFF como em PSD, eu vou ter isso salvo e está tudo certo, sem problema nenhum. Para sempre mesmo, assim, eu posso usar isso a hora que eu quiser. Essa é uma questão, mas vamos para a questão do recorte, né? Eu posso desenhar com vetor, posso mesmo. Mas vamos para a questão do recorte. Eu vou pegar aqui esse círculo, esse pato e a garrafa, eu vou passar as imagens para vocês. Eu vou pegar esse círculo, clico aqui, já subo, aqui. Vou fazer com 4 pontos. Clico, seguro e arrasto. Clico aqui, seguro e arrasto. Ah, para ele ir retinho assim, como eu estou fazendo, eu estou segurando o Shift. Então eu clico, seguro o Shift e arrasto, e aí ele vai retinho. E simplesmente clico aqui de volta e está tudo certo. Vamos melhorar, né? Essa linha está muito ruim. Vou segurar o Shift, porque vou segurar o Alt e o Shift, perdão. O Alt para mexer na aresta, o Shift para ele ir reto. E aí eu vou indo reto até ficar mais ou menos bom. Seguro o Command, porque eu vou mexer no ponto, ou Ctrl no Windows. Clico no ponto, seguro o Alt para mexer na aresta e Shift para ele ir reto. E vou fazendo isso. E eu tenho aqui essa bola. A mesma coisa, eu vou fazendo aqui até ficar bom. Um pouquinho para cá. Opa, errei, não tem problema. Command Z, volta tudo ao normal. Alt Shift e bora aqui. Alt Shift para cá. Aqui não está aparecendo as arestas. Seguro Command, sempre no ponto é Command. Clica e bora fazer. A mesma coisa aqui. E aí eu sigo. Você dando um pouquinho mais de trabalho. Perdão. Sem problemas. O ideal é que isso fique o mais redondo possível. Você vê que aqui ele está saindo um pouquinho, eu vou ter que ajustar. Aqui está bem, essa parte, olha como está bem, assim, está tudo certo. Aqui ele está saindo bastante, aqui não está legal, eu vou precisar refazer. E aqui também. O ideal é que ele fique o mais preciso possível, mesmo. E uma coisa que eu digo para vocês é, gasta o tempo que for necessário nessa ideia. Gasta o tempo que for preciso para fazer isso. Essa é a grande questão, assim. Gaste mesmo o tempo que for preciso para fazer isso. Para não gastar muito tempo da videoaula, tá aqui perfeito. Eu vou aqui nos paths, dou 2 cliques, chamo de bola, clico, e aí volto aqui para os layers e vou chamar uma máscara. E aqui eu tenho 2 jeitos de fazer. Eu posso segurar o Ctrl ou o Command e clicar na máscara e ele já faz isso para mim direto. Ou posso clicar 2 vezes na máscara e ele faz também a máscara de vetor para mim. Então, ou segurando o Command, ou 2 vezes na máscara, e eu tenho esse processo.
Por que essa ferramenta ela é tão boa? Tem duas explicações. Uma eu já falei para vocês que ela corta o pixel. A outra é essa aqui, ó. Eu vou recuperar aqui o meu vetor, pego ela de novo e clico na linha de novo. Você vê que ela clicou aqui. Se eu perceber que eu errei um pouquinho aqui, eu posso simplesmente alterar isso aqui, e aí eu vou alterar muito só para vocês verem. Perdão. Eu tenho que estar clicado aqui na máscara. Perdão, um erro de ordem aqui. Eu tenho que estar clicado aqui na máscara de vetor, pego a ferramenta, ele volta naturalmente, porque está aqui selecionado a máscara de vetor, e agora sim, se eu alterar, ele vai me mostrando de novo o que eu estou fazendo. Então, essa seleção ela é infinita e eu não estou mexendo na resolução da minha imagem ou nada disso. Eu estou simplesmente adaptando aqui o processo e fazendo ele ficar o mais preciso possível. Então, qualquer pequeno erro que eu tiver cometido aqui, eu posso ir voltando e conserto através desse processo. Mesmo com ela já salva, tá? Ela está salva aqui, está salva para sempre, tudo bem. É só clicar de novo aqui na máscara de vetor. Com a ferramenta caneta, eu seguro o Ctrl ou o Command, clico em cima da linha e ela volta a ter todas as funcionalidades novamente. Maravilha. Qual é o desafio aqui? Esse pato que eu vou passar para vocês. Eu sugiro que vocês treinem primeiro desenho livre, depois o círculo que eu vou passar para vocês e depois o pato. E a ideia é recortar o pato mesmo como um exercício. Então, clica, segura e arrasta. Fazer com menos pontos é mais fácil. Clica, segura e arrasta. E aí eu já vou corrigindo aqui para não ficar muito ruim. Aqui eu acho que eu consigo fazer com uma só, assim, até aqui, pelo menos, sem muita dificuldade. Porque como é um pato, né? Ele é uma forma meio ovalada, assim, um pato de borracha. Então, é tranquilo, assim, até. Ó. Quanto mais distante for os pontos, mais preciso vai ficar o recorte. Mas ele vai ser mais chatinho de acertar. Mas insisto nisso, ele vai ficar mais preciso. Então é legal fazer esse processo. E aí a gente tem, só voltar um pouquinho, a gente tem um processo bastante preciso, assim, ó, serrilhando tudo. Aqui eu acho que eu consigo fazer até aqui, porque aqui tem uma voltinha, então eu clico, seguro e arrasto. E bora fazer isso, então, pra cá, e agora, pra cá. E eu vou fazendo isso. Aqui, como eu estou mexendo com uma aresta, eu estou segurando o Alt. Sempre. Essa voltinha é o mais chato desse pato, porque eu vou ter que gastar um ponto aqui para fazer. Então, vou ter que gastar um ponto aqui. Aqui eu posso fazer até aqui sem muitos problemas. Fala, nossa, professor, mas é uma curva aí, né? Não tem problema, assim, porque aqui, na hora que eu forçar isso para cá, ele já vai fazer essa curva. Opa, perdão. Ele já vai fazer essa curva por mim. Ó. Deixa eu entrar um pouco mais com pontos. Sempre que eu mexo com um ponto é o Command. Sempre, sempre, sempre. E aí. Só porque eu falei, né? Vou, para ir mais rápido, deixa eu fazer em partes aqui. Esse que eu falei, ele fica mais preciso quando eu trabalho ele com menos pontos, sempre mais preciso, mas ao mesmo tempo é mais difícil mesmo, assim, encaixar esses pontos. Clica, segura e arrasta. Vou trazer aqui. E... ok. Aqui também outro. Esse pato, o legal é você fazer ele com em torno de 10 pontos.
não tem uma regra, não é uma coisa assim que precise ter uma ideia. Eu já consegui fazer ele com 7 pontos, mas aí eu preciso de um tempo assim maior para fazer. Na aula, assim, correndo, eu não vou conseguir. Eu posso mostrar para você, fazer com calma e mostrar para vocês depois. Mas é possível, é possível, sim. Mas 7 dá muito trabalho. Eu acho que com 8 é bem possível e fica bom, não é tão difícil assim. Mas com 10 já tá ótimo. Esse que eu vou falando, ó, tá vendo? Aqui ele tem essa passagem. Se eu pegar esse ponto e levar para cá, eu corro o risco de fazer uns pequenos dentes quando eu fico aumentando demais os meus pontos. Mas ao mesmo tempo, acertar essas linhas menores são muito mais fáceis. Então é permitido, não tem nenhum problema, assim. É só fazer esse processo. Esse processo que a gente está vendo, ele serve para produto, mas serve para tratamentos em geral também. Por exemplo, quem se lembra dos olhos do Sibila, aquele meu projeto, ele foi feito aqui mesmo, assim. Foi feito, todos os olhos foram recortados com esse processo, assim, exatamente com esse processo. Eu vou puxar aqui um pouco para cima, ele tem uma volta aqui. E aí, ok. Bem, fazendo isso, já estou acabando, para o vídeo não ficar muito longo. Venho para cá. E aqui, o último ponto. Faço aqui a voltinha da coluna do pato. Feito isso, sempre que acabar, 2 cliques aqui. Vou chamar de pato, porque esses 2 cliques é para salvar o vetor que você fez. Clico aqui, vamos ver quantos pontos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Não está tão ruim assim para ir rápido. E sempre essa mesma ideia, por exemplo, aqui não ficou tão legal, ó, tem um tracinho. Segura o Command, clica aqui de novo, e aí bora tentar refazer esse processo. Segura o Alt e vai fazendo aqui. Segura o Command, ele volta aqui o ponto. E aí a gente vai alinhando aqui o nosso querido pato. Acho que já foi. Um pouquinho só para lá. Feito. Aqui estão um pouquinho fora do pato. Aqui pode trazer um pouco para trás. Deixa eu trazer mais para trás. E aí, fazer isso. E aqui. Sempre alinhando aqui essas ideias. Vou fazendo essas pequenas correções. O ideal é gastar quanto tempo vocês quiserem. Aqui podia ter entrado um pouquinho menos. Gasta quanto tempo for necessário. Tá tudo perfeito, já está salvo aqui. Volto para o layer, seguro o Command, clico aqui, eu tenho o pato. E aí eu posso aplicar um fundo, posso levar isso aqui como um PNG, enfim. Eu tenho muitas possibilidades. Para esse vídeo não ficar tão longo, e essa ferramenta é um pouco trabalhosa de aprender, então testem só a ferramenta livremente. Eu vou passar tanto o círculo quanto o pato para vocês, e a garrafa em algum momento também. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, testem a ferramenta e a gente vê a utilização dessa ferramenta aplicada, a montagem e tudo mais, e como faz os outros tratamentos nas próximas aulas. Se cuidem, nos vemos e bora fazer esse ciclo de tratamento de produto. Até mais!